Estou aqui conversando com o professor Marco Silva. Ele é sociólogo e doutor em educação, professor da UERJ e autor do livro Sala de Aula Interativa. Nosso bate-papo aqui vai ser sobre a educação à distância, essa situação que hoje virou moda por conta da pandemia, as pessoas estarem em casa e tendo que usar agora, obrigatoriamente, o canal virtual. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite, Sérgio Santos. É um prazer estar com você, é um prazer reencontrá-lo agora nesse debate tão importante, né? Estamos aí no confinamento, as crianças em casa e as escolas, muitas delas não sabem o que fazer nesse momento. E o que fazer nesse momento tem a ver com educação via internet. Porém, há um problema grave, né? Aliás, mais de um problema. Vamos falar do primeiro. Primeiro é a exclusão digital do professor. Muitas vezes ele não sabe operar com esses equipamentos digitais, né? Não sabe operar com... ele até pode ser um incluído digital, preste atenção nisso, né? Ou seja, sabe mandar o imposto de renda dele via internet, sabe criar criar sua participação numa rede social. Porém, ele não acredita que estar online possa ser eficaz, eficiente em termos de educação, né? Nós temos, historicamente, uma tradição de educação à distância muito ruim. É claro que é o que podíamos ter, né? Aquela educação à distância que se conhece, por exemplo, no telecurso, que são pacotes de textos enviados para os estudantes, para que eles solitariamente devolvam respostas, né, a quem corrige. Esse modelo eu chamo de frágil e muitas vezes problemático, porque você não tem aí a possibilidade de colaboração, de dialógica, ou seja, professor não encontra estudante, estudante não conversa com professor. O que você tem é reatividade, você não tem interatividade. Ou seja, o professor propõe um conteúdo, o estudante estuda e responde, né? Naquela época, via correio. Então, tratava-se de um universo baseado no impresso, né? Toma lá, dá cá, leia aí solitariamente e manda para mim a resposta. Porém, com a emergência da cibercultura, é preciso que esse professor desenvolva também a sua formação para operar com competência aí nesse ambiente novo, né? Que é exatamente o ambiente da interatividade, da colaboração. As redes sociais já revelam bem isso. Tudo que alguém quer quando está numa rede social é que outras pessoas conversem com eles ou reajam às suas postagens, né? Isso podemos chamar de alguma interatividade, alguma colaboração. Porém, o professorado não tem tido formação para isso, né? Para essa tal inclusão cibercultural. O professorado, muitas vezes, está mesmo na lógica da transmissão, na lógica do enviar pacotes. Então, ele estaria ainda na lógica daquela EAD tradicional, né? Que tem muito a ver com a sala de aula tradicional. O professor fica ali na frente, transmitindo pacotes, os textos disponibilizados em livros didáticos, muitas vezes em apostilas. Os alunos solitariamente desenvolvem suas respostas aos temas colocados, e aí fica essa coisa monológica, transmissiva monológica. O que é necessário se fazer para que haja, de fato, qualidade, para que haja Paulo Freire, aí, para que haja Vygotsky, para que haja Anísio Teixeira, enfim, citando alguns autores importantíssimos, né, que vão falar em educação autêntica, em educação cidadã, você precisa da tal conversa, da tal troca. Estudante precisa encontrar estudante, professor precisa trocar com estudante e não apenas receber do estudante uma resposta, né, à sua questão.
Bom, isso, como eu disse, está cristalizado historicamente na velha sala de aula. Mudar esse hábitos, né? Esse modus operandi de uma hora para outra não é fácil. E os professores não têm tido nem a formação para mudar o seu modus operandi tradicional no espaço infopobre da sala de aula, quanto mais agora, quando se demanda alguma riqueza cibercultural, alguma infraestrutura, ainda que básica, né, para você fazer esta qualidade em educação. Eu conheço algumas escolas que estão trabalhando com redes sociais, mas aí você não se trata nem da escola, são professores aqui e ali, as escolas estão cobrando deles, eles estão usando alguns recursos disponibilizados, e as escolas, curiosamente, boa parte delas, que eu tenho sabido aqui nas minhas pesquisas e leituras, elas pedem que o professor grave um vídeo, né? Então, o professor grave a sua aula que você daria em sala, ou seja, aquela oratória que você faria em sala de aula, faça também agora via algum espaço na internet, pode ser no YouTube, onde quer que seja. E o professor muitas vezes tem essa dificuldade, alguns alegam até timidez. Alguns professores recentemente falaram para mim, eu não tenho coragem de colocar o meu conteúdo, a minha fala, o meu argumento na internet, eu nunca fiz isso. O que as outras pessoas falam de mim, vão me criticar. O povo na internet é muito crítico, é muito crítico, é muito maldoso, né? Então, se eu coloco minha aula na internet, eu vou me expor demais. Ou seja, há diversos níveis aí de constrangimentos, de dificuldades, e todos nós podemos perceber que essas dificuldades têm a ver com falta de formação continuada, né? Curiosamente, esse nosso tempo agora tão medonho, né, do Covid-19, ainda que nos traga esse medonho terrível, né, de tantas mortes e doenças, pode nos trazer, né, essa provocação para que o professor repense suas posturas em sala de aula, busque estratégias tecnológicas para poder fazer trabalhos no sentido do semipresencial, ou seja, qualquer professor do ensino básico poderia ter algum canal via internet como extensão da sua aula presencial, né? Isso não seria nenhuma dificuldade, até porque ele já vive em algumas redes sociais. A formação para você gravar vídeos e postar no YouTube é uma coisa necessária, as escolas poderiam estar alimentando isso. E quando você vê, não existe essa formação para o ensino básico e até mesmo para as universidades, né? Tenho visto aí universidades muito resistentes a uma legislação que não sei se vocês conhecem, que diz que qualquer universidade pode oferecer até 40%. Algum tempo atrás era 20%. 20%, O atual exatamente. governo ampliou para 40% a quantidade da carga horária, né? Poderia ser via internet. Mas os professores são resistentes, eles não acreditam nessa possibilidade, na eficácia, na eficiência, na potência disso. Eles preferem a sala de aula presencial. E na sala de aula presencial prevalece a oratória do mestre, a transmissão, a lógica da televisão, né? Então, quando o professor vai gravar um vídeo no YouTube, ele ainda vem um pouco com essa lógica. Aqueles mais corajosos que gravam, eles vêm com essa lógica da televisão. Eu vou gravar um vídeo, meu aluno vai ouvir, vai me ver, vai fazer sua síntese e responder as questões que eu estou provocando. O que nós estamos aqui defendendo é que na era cibercultural, na era das redes sociais, a própria estudantada não suporta mais a unidirecionalidade, a lógica transmissiva de você assistir alguma coisa e prestar contas. A estudantada quer interagir, quer futucar, quer mexer.
Esse dado cultural já está presente no aparelho cognitivo das novas gerações. O aparelho cognitivo dos nossos avós não demandavam isso. Tudo que eles queriam é ficar silenciados na sala de aula, ouvindo o professor. Inclusive, os seus pais diziam para eles: fique calado, fique quieto, preste atenção no professor. Foi assim que eu aprendi, desse jeito. Então, eu também. Meu pai me dizia: silêncio na sala de aula, fique calado. Se eu souber Respeite que o você professor. ficou... exatamente, o respeito era esse, o silêncio. E hoje as novas gerações não são mais assim, sabemos disso, e elas já vivem imersas na cultura dos games. Os games têm esse dado de interatividade. A tela do computador, só ela, já é reveladora disso que nós estamos falando. Se você não opera, nada acontece. É diferente da televisão, que ela rola por si mesma. Você pode dormir, quando você acorda, ela está falando lá, né? Diferente do computador. Se você não tem atitude, autoria, se você não comanda alguma coisa, nada vai acontecer. Então, Sérgio, e professores que estão agora aqui me dando a honra de me ouvir, eu quero dizer para vocês que o nosso tempo, ainda que medonho, nos coloca diante desse desafio, né? Primeiro, da formação continuada, para melhorar, inclusive, nossas aulas infopobres, presenciais, né? O que é infopobre? Desprovidas de tecnologias informáticas, desprovidas de internet, é a grande realidade que a gente vê aí no nosso país, né? O que eu costumo dizer para os professores é que se uma sala de aula tem 10 alunos, uma sala de aula com 40 alunos, se você tem 10 alunos com smartphone 3G, 4G, você já poderá aí ter 10 grupos de trabalho, né? Um smartphone por grupo. Isso já cria ali a possibilidade de uma interação, de uma cocriação, de um desenvolvimento colaborativo, né? Em termos de formação. E esse é o nosso desafio. Para isso é necessário a tal formação continuada. Não adianta você dizer: a sociedade não tem tecnologia, o que eu vou fazer com agora a internet? Pode fazer sim. Verifique você, professor, em sua sala de aula, quantos estudantes têm smartphone 3G, 4G. Verifique. Você vai ver que tem sempre uma porcentagem. Com essa porcentagem, você pode, sim, fazer belos trabalhos. Basta ter criatividade e vontade, né? Claro. Com esse dado dos alunos hoje terem um smartphone, ter a tecnologia na mão, você acredita que pode haver uma inversão na exigência do uso da tecnologia, ao invés de vir da, da cúpula educacional, vir a partir dos alunos? Acredito que a cúpula educacional é a mais problemática, né? Quando ela cobra, é o que eu tenho visto agora, citei ainda há pouco. Quando ela cobra na lógica da televisão, né? Quando ela cobra na lógica da transmissão. É o que eu tenho visto de vários. Eu, como trabalho com isso, estou aqui atendendo solicitações de, como essa agora que você está me fazendo, de alguma assessoria. E aí eu reparo nas falas, nas inquietações, os grandes problemas são ainda vinculados a isso que eu disse, né? O medo de gravar um vídeo, né? O descrédito nesta possibilidade. E muitos professores que não assumem essa sua fragilidade, eles vão colocar a culpa na situação social dos estudantes. Vão dizer: eles não têm, coitado, eles não têm nem comida em casa, não têm nem internet em casa, como é que vão fazer esse tipo de coisa? Ou seja, no caso agora da pandemia que a gente vive, de fato é difícil você pedir para estudantes procurarem uma lan house, procurar o colega vizinho, procurar alguém ali na esquina para você ter alguma conversa com seu professor, porque você não pode sair de casa, estamos em confinamento. Mas fora desse momento,
dificilmente aconteceu esse tipo de sugestão dos professores. Olha, eu sei que você não tem, né? Então procure um colega, procure alguém, vá numa lan house, custa R$1 a hora, você poderá fazer alguma coisa online. Ou seja, há necessidade, primeiro, como eu insisto, de formação continuada, e segundo, de coragem, né? De invenção, isso que você acabou de dizer, de ousadia, de enfrentamento, de tentativa, né? Isso o professor não tem exatamente por falta dessa formação. Professor Marcos Silva, muito obrigado pela sua pequena participação aqui comigo. Foi de grande valia. Espero que os professores entendam, vejam isso, a partir daí, uma vontade em melhorar o seu conhecimento e começar a aplicar de forma construtiva e deixando o aluno ser parceiro e até protagonista da sua própria, seu próprio conhecimento. Muito obrigado pela participação. Espero vê-lo mais à frente. Ô Sérgio, conte comigo sempre, tá? É um prazer. Trabalho com formação de professores nesse país todo. Trabalho na UERJ estritamente agora com formação de professores. Não sei se você conhece aquela coisa chamada licenciatura, certamente conhece. Que eu recebo na minha sala de aula professores, estudantes que estão terminando suas graduações, que vêm se preparar para lecionar história, geografia, matemática, português, química, física, arte, sociologia, filosofia. Eu tenho o prazer de receber 40 alunos todo semestre, ou muito mais que isso. Atualmente são 120, dividido em 3 turmas. E todo o meu trabalho hoje tem sido nesse sentido, né? Primeiro, encorajar o enfrentamento, né? Encorajar a ousadia no nosso ambiente cibercultural, encorajar o trabalho de autoformação, de busca de formação para o uso desses equipamentos e, acima de tudo, Sérgio, para finalizar, a didática. Não adianta o professor ser um craque no uso das redes sociais, ser um craque no uso da internet, se ele continua ainda baseado na lógica da transmissão. É um contrassenso, é uma subutilização desse recurso tão fantástico, né, que é, por definição, interativo, você utilizá-lo ainda só para transmitir vídeos e receber respostas solitárias de estudantes. Muito obrigado. Até a próxima e eu espero estar presente com você. Um abraço. Maravilhoso. Conte comigo sempre. Abraço para você e para todos os professores que me ouvem.